Bom dia. Só tentar aqui organizar aqui. Olá, irmãos. Um ótimo dia para vocês. Deus abençoe aí cada um. Sei que levantar assim de madrugada para poder orar, ler a Bíblia, estudar. Para muitos é um desafio. Agora, para outros já se tornou um hábito. Levantar cedo. Eu conheço pessoas que já têm esse hábito de todos os dias estar aí acordando bem cedinho para estudar a Bíblia, para orar, para fazer sua meditação. Tem até um texto no livro de Provérbios, eu não me recordo agora, mas que diz assim, aqueles que me buscam de madrugada me acharão. Então, Deus dizendo lá em Provérbios que os que buscam ele de madrugada, eles vão encontrá-lo. Jesus, ele tinha o hábito também de levantar bem cedo e buscar a Deus ali em locais isolados, ali nas montanhas onde ele se encontrava, para poder orar. Isso é uma bênção. Povo de Deus, eu também quero fazer um pedido, embora todos já tenham feito, também quero fazer um pedido aqui, aproveitar agora esse momento, pedir que vocês orem por nós aqui em Marajá do Sena. Alguns irmãos aí, eu acho que já assistiram aí em algum jornal, alguma notícia, sobre o que aconteceu aqui, do alagamento e tudo mais. Algumas pessoas já abandonaram suas casas, estão procurando locais mais seguros, porque pode acontecer outra vez, né? Já aconteceu outras anteriores e pode acontecer novamente. Então, quero que vocês orem por nós aqui, pelo trabalho, e também, graças a Deus, após essa enchente, muita gente me procurou, principalmente em outras igrejas, para saber, né, um pouco mais sobre a igreja. Alguns estão interessados em se unir à igreja adventista, inclusive são pessoas que são líderes de igrejas aqui, como a Assembleia de Deus, pessoas mesmo do alto escalão da igreja, né, têm procurado, e aí eu tenho conversado com eles, trabalhado essa questão de como é que a igreja funciona e tudo mais, porque eles demonstraram interesse em se unir à igreja adventista. E tudo isso aconteceu após esse alagamento. Eu fico triste porque é uma tragédia que mexe com as pessoas, mas por outro lado a gente vê que Deus, ele dá uma sacudida ou permite que algumas coisas aconteçam para que a obra ela possa avançar. Eu estava me recordando aqui que na semana passada nós estudamos sobre o livro de Jonas. E quando Jonas deixou de ouvir a voz de Deus, Deus teve que usar a tempestade, o peixe, Deus teve que usar os marinheiros, para que Jonas pudesse voltar para o caminho e pudesse trabalhar na salvação de pessoas. Ou seja, quando paramos de ouvir a voz de Deus, Deus fala de outras formas. Jesus disse que se os discípulos se calassem, as pedras clamariam. Irmãos, eu estou vendo as pedras clamando através do mundo, o que está acontecendo, guerras, desastres, catástrofes. Tudo isso tem nos chamado a atenção para que nós, como igreja, como povo remanescente, cumpramos a missão que cabe a cada um de nós e, ao mesmo tempo, de abrir os olhos de outras pessoas para que eles sintam um desejo de algo mais, de buscar algo mais profundo na palavra de Deus. Então, eu peço que vocês orem por nós aqui e também pela obra, não só aqui, mas em qualquer lugar, onde tiver um coração sedento, para que Deus venha estar aí trabalhando no coração dessas pessoas. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o capítulo 14. Na verdade, a gente ouve muito sermão, teve aí 10 dias de oração que falou sobre as 3 mensagens angélicas, mas eu queria dar uma pincelada novamente aqui, porque quanto mais a gente estuda um assunto, mais ele se torna parte da nossa vida e nos ajuda a ter uma visão mais ampla do assunto. Então, eu queria que vocês abrissem as Bíblias de vocês, Apocalipse, capítulo 14. Nós vamos ler aí um pouquinho sobre as 3 mensagens angélicas. Eu acho bem importante nós frisarmos. Uma vez que nós estamos falando sobre missão, irmãos, nós não podemos deixar de citar essas 3 mensagens, porque é a tônica nossa como remanescente, como adventista do 7º dia. Entendeu? A nossa missão é pregar, é proclamar essas 3 mensagens. Então, nós não poderíamos deixar de falar de missão, e deixar de falar dessas 3 mensagens, certo?
Eu queria que a gente fizesse outra oração nesse momento. Podemos? Oremos então. Soberano Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado a cada dia. E, Senhor, te rogamos que a mensagem da palavra de Deus seja algo vital na nossa vida, que nos motive a cumprir a missão que o Senhor designou a cada um de nós, sobretudo nos últimos dias, como igreja remanescente, como povo remanescente, que o Senhor venha nos ajudar no cumprimento da missão, dando poder para que nós possamos falar a todo mundo em nossa geração. E nesse momento, o estudo da tua palavra venha alegrar e impulsionar no Senhor a ação. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, capítulo 14, do versículo 6 a 12, nós não vamos ler tudo nesse momento, vamos ler por parte. Diz assim, versículos 6 e 7. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Nós temos aqui o início, né, das 3 mensagens. Primeiro o anjo, diz aqui o texto que ele voa pelo meio do céu, contendo o evangelho eterno. Nós, como adventistas, cremos que essa mensagem ela começou a ser pregada um pouco antes de 1844, ali através de Guilherme Miller e seus colaboradores. Essa mensagem ela começou, então, a ser pregada, a se avolumar, juntamente com a segunda mensagem, e depois vem a terceira mensagem angélica. Eu não quero falar muito no contexto lá que eles pregaram, eu quero ficar mais aqui nos aspectos dessa mensagem aqui, certo? Então nós temos aqui o último e derradeiro apelo de um Deus misericordioso para uma raça perdida. Pessoas que estão distantes de Deus, e Deus então faz o último apelo, Deus faz o último chamado, inclusive o livro missionário desse ano se chama O Último Convite, e tem como pano de fundo exatamente as 3 mensagens angélicas. Então nós temos aqui o último apelo de Deus para um mundo que está perdido. E outra coisa, irmãos, esse apelo não é só para o mundo que está perdido, mas para uma igreja que está dormindo. Porque na parábola das 10 virgens nós percebemos que todas dormiram, não apenas as loucas, mas as sábias também dormiram. Então essas 3 mensagens é um chamado para que o mundo que está perdido possa despertar e voltar-se para o Deus verdadeiro, e ao mesmo tempo é um chamado ao reavivamento para a igreja verdadeira, para o povo remanescente. Infelizmente, muitos se encontram dormindo. Então, nós, por um lado, o objetivo é salvar os perdidos e, ao mesmo tempo, acordar e levar a igreja a um reavivamento. O elemento principal aqui que nós vemos é o evangelho eterno. Não é um evangelho falsificado, com teologias emergentes e outras coisas do tipo. Não, é um evangelho puro, verdadeiro, autêntico e genuíno. Certo? Então, essa é a tônica aqui do Apocalipse, e esse é o elemento principal, o evangelho puro, o evangelho eterno, que existe desde lá da criação, ou melhor, antes da criação, que foi idealizado pelo próprio Deus, e também nos mostra aqui o triunfo da palavra de Deus sobre as forças do mal. Porque, embora o remanescente seja um grupo pequeno, mas a igreja remanescente, o povo de Deus, ele vai triunfar sobre as forças do mal, certo? Eu queria analisar com vocês aqui 7 aspectos dessas mensagens, certo? Lembrando que essas mensagens, como eu disse, é uma mensagem de advertência, de conclamação, e, ao mesmo tempo, um chamado tanto para os perdidos da última geração, quanto também para o remanescente, que muitas das vezes se encontra dormindo, certo? Vamos, então, aqui analisar esses 7 aspectos. O primeiro aspecto dessas 3 mensagens, irmãos, é o objetivo. Qual o objetivo dessas 3 mensagens? Primeiro, conclamar, advertir e salvar. É isso que Deus quer. Deus conclama o mundo inteiro, Deus adverte o mundo inteiro, e Deus deseja salvar
todos aqueles que aceitarem o chamado que essas 3 mensagens faz, certo? Esse é o primeiro aspecto. O segundo é a extensão dessas mensagens. Aqui diz que a todo mundo, a cada nação, tribo, língua, povo, todos precisam ouvir e todos têm que tomar uma decisão, ou ao lado da verdade, ou contra a verdade, ou do lado de Deus, ou do lado do inimigo de Deus. Todos terão que tomar uma decisão. Por quê? Aqui diz que é a todo mundo, ou seja, a extensão é universal. Não é apenas uma coisa, algo que vai acontecer em uma região geográfica do planeta, é o mundo inteiro. E às vezes eu fico me perguntando como Deus vai fazer para poder essa mensagem chegar ao mundo inteiro. Irmãos, Deus ele é maravilhoso. Eu me lembro que algum tempo atrás aí tinha alguns países que eram bem fechados e de repente começou algumas revoluções nesses países e países que eram fechados começaram a se abrir um pouco mais para o mundo e também para a pregação do evangelho. Então Deus ele tem uma forma tremenda de trabalhar para a salvação das pessoas. Alguns dias atrás eu mencionei o caso de algumas pessoas no Oriente Médio, na chamada Janela 1040, que estavam se tornando cristãos através de sonhos. Isso saiu na revista Adventista, onde tinha pessoas muçulmanas, islâmicas, que estavam tendo sonhos com um homem, com uma marca na mão, que estava dizendo exatamente para elas o que está em Apocalipse 14, versículo 6. E essas pessoas, através desses sonhos, estavam agora abrindo a mente para conhecer mais sobre o Deus da Bíblia e estavam se tornando cristãos. Ou seja, Deus ele tem N maneiras de fazer que a mensagem ela chegue em cada coração, em cada lugar. Quando eu vim aqui para Marajá do Sena, eu jamais imaginava, irmãos, que a Novo Tempo era assistida dentro de um buraco que tem para cá. Me permita essa expressão, mas realmente são buracos, irmãos. Lugares assim mesmo que você imagina como. E, de repente, eu encontrei uma família que já estava com 2 anos, quando eu cheguei aqui, já estava com 2 anos, que eles eram adventistas em casa. Tinham vendido todos os porcos. E aqui é uma região que vende muito porco. O povo cria muito. Eles tinham vendido todos os porcos. Já estavam guardando o sábado para se preparar na sexta-feira. E quando eu cheguei lá onde essa família, e retornei, eu disse para minha esposa, olha, tem um povo aí que é mais adventista do que nós. Mas eles nunca receberam um estudo bíblico, irmãos, em casa. Na verdade, eles receberam através do Novo Tempo. Mas não foi ninguém na casa deles dizer assim, irmãos, olha, é assim, desse jeito, estudo bíblico explicando. Não. Era lá na televisão eles assistindo e colocando em prática. Então a mensagem, ela chega em cada canto, irmãos. Cada lugar. Até mesmo onde a gente não imagina, a mensagem está chegando. Ou seja, a extensão é universal a todo mundo. Todos precisam ouvir. E louvado seja Deus, porque Deus ele tem N maneiras, através da rádio, através da televisão, através de um missionário, através de um folheto, através de um sonho. Deus está levando a mensagem para todos. E essa mensagem é a mensagem dos 3 anjos, uma mensagem de salvação, de advertência e de conclamação. O terceiro aspecto dessa mensagem, exatamente, eu já até mencionei, é a urgência. Aqui diz assim, diz que o anjo ele voa. Isso indica rapidez, ou seja, os últimos dias, os acontecimentos dos últimos dias serão breves e rápidos. A própria Ellen White, no livro Eventos Finais, ela vai dizer que os eventos dos últimos dias serão rápidos. Irmãos, eu estava usando a lâmpada aqui e acabou de apagar aqui a bicha. Acho que a energia dela aqui acabou. Por isso que ficou um pouco mais escuro, viu? Mas, enfim. Então, nós temos aqui o objetivo, nós temos a extensão. O objetivo é conclamar, advertir e salvar. A extensão a todo mundo, todos precisam ouvir e todos precisam tomar uma decisão. A urgência, aqui diz que ele voa pelo meio do céu, isso indica rapidez. Irmãos, como igreja, como povo, nós precisamos despertar para a missão. Nós temos hoje igrejas que estão lotadas com irmãos, cheios de membros, mas pouquíssimos fazem visita missionária, pouquíssimos dão estudo bíblico. Ano passado, eu fui convidado para ir a uma igreja, e aí eu estava lá com os irmãos conversando, e eu disse, irmãos, aqui
dessa igreja, se tiver 5% que dá estudo bíblico, é muito. Uma igreja com mais de 100 membros, mas não tinha 5% dando estudo bíblico. E aí nós fomos, então, para o concílio de anciãos, e lá, para minha surpresa, os dados aqui que antes era a Missão Sumaranhense, os dados, irmão, eram o seguinte: apenas 6% dos membros registrados na associação aqui dava estudo bíblico, ou seja, quase não dava 3.500 pessoas dando estudo bíblico. E eu fiquei, poxa, nós temos mais de 56 mil membros, e desses 56 mil membros, apenas 3 mil e alguma coisa estão envolvidos no trabalho missionário. É um número muito irrisório, muito pouco. Então, a igreja, que é o povo remanescente, precisa ser despertada para a necessidade que nós temos de evangelizar, de salvar pessoas. Porque nós temos essa responsabilidade. Quando a gente vai para o livro de Ezequiel, Deus diz lá que se ele nos dá a mensagem e nós não falarmos, a pessoa vai morrer e o sangue dessa pessoa vai cair sobre nós. Então, nós temos a necessidade de levar a mensagem. Então, aqui há uma urgência. As 3 mensagens angélicas, ela é urgente. As pessoas precisam ouvir, porque tem pessoas que estão morrendo com o desejo de conhecer a salvação. Então, esse é o terceiro aspecto, a urgência, a necessidade, indica uma rapidez. O aspecto dessa mensagem é a comunicação. Aqui diz que essa mensagem ela é levada pelo meio do céu. O versículo 6 diz assim, vi outro anjo voando pelo meio do céu. Jesus disse que a sua palavra ela seria proclamada de cima dos eirados, ou seja, de cima dos telhados, das casas. Isso está em Mateus, capítulo 10, versículo 27. Jesus dizendo o seguinte: o que vos digo às escuras, dizei em plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai dos eirados. Como eu disse, hoje a igreja ela tem investido muito a Novo Tempo, em rádio, em mídias sociais, através da internet, canais de YouTube. Então, a mensagem, de fato, ela está voando pelo meio do céu. Me recordo também de uma outra experiência que eu li em uma revista adventista, dizendo o seguinte, eu não me recordo do país, aonde chegou uma pessoa que era adventista e ele procurou uma igreja adventista naquela região onde ele estava ali, do Oriente Médio, e ele não encontrava. E o país não era um país fechado. Ele não encontrava uma igreja adventista. Ele encontrou várias igrejas, mas não encontrou uma igreja adventista. E então ele saiu procurando ali se tinha alguma igreja, ele perguntava para as pessoas da comunidade se tinha alguma igreja que guardava o sábado ali naquele local. E alguém disse, olha, tem uma igreja em tal lugar aí, que eles se reúnem. E aquela pessoa foi procurar aquela igreja. Chegando lá, ele encontrou um grupo que se reunia no sábado. E ele, então, se congregou ali e, ao final, ele perguntou se eles eram adventistas, e eles disseram que não sabia nem o que era adventista. E aquele camarada, então, pergunta como é que eles sabiam sobre a mensagem do sábado. E eles disseram, não, nós ouvimos na Rádio Mundial. Na Rádio Mundial nós ouvimos e aceitamos. A Rádio Mundial é a rádio da Igreja Adventista a nível mundial. Entendeu? Então, era uma rádio da Igreja Adventista a nível mundial, e aquelas pessoas daquela comunidade haviam assistido, mas não sabia que era adventista, e eles simplesmente estavam ali fazendo aquilo que a igreja ensinava através daquilo que eles tinham aprendido na rádio. Ou seja, a mensagem, irmãos, ela está voando pelo meio do céu, ou seja, a comunicação. Veja, o objetivo de Deus é salvar, conclamar e advertir. Deus, ele tem uma mensagem que tem que alcançar todo mundo. Essa mensagem, ela tem que ser levada com rapidez. E ela voa pelo meio do céu. Pelo meio do céu. A comunicação é pelo meio do céu. O quinto aspecto dessas mensagens é o conteúdo. É a revelação final da vontade de Deus. É a mensagem dos últimos dias. É a verdade presente para os últimos dias. Veja, em cada período da história, Deus ele teve uma verdade presente. A verdade presente nos dias de Noé é: entre na arca e salve você e a sua família e todo aquele que quiser entrar. Essa era a verdade presente para ele. Nos dias de Jesus tinha uma verdade presente, nos dias de Moisés tinha uma verdade presente. Nos nossos dias tem uma verdade.
que precisa ser proclamada, que precisa ser levada. É a revelação final da vontade de Deus. Tudo aquilo que vem sendo revelado através das Escrituras até os nossos dias precisa ser levado perante todo mundo. E o sexto aspecto é o contexto de tempo. Essas mensagens, elas devem ser proclamadas por quê? Porque nós estamos vivendo nos últimos dias. Os irmãos aí que gostam de profecia, estuda profecia, sabem que a partir de 1798, então, começou aí o tempo do fim, mais especificamente, os últimos dias, e nós estamos vivendo nesse período de tempo. Então, essas mensagens, elas precisam ser proclamadas com mais poder. Elas precisam ser proclamadas com mais vigor. E aí uma necessidade da igreja, eu, você, cada irmão está envolvido no cumprimento da missão. Deus nos chama, irmãos, para o cumprimento da missão. E outra coisa, Deus só precisa de um homem, uma mulher, um jovem ou uma criança que esteja disposto a atender o chamado de levar a mensagem a todo mundo. Às vezes a gente se pergunta, Senhor, mas como faremos? Como faremos? Deus tem os meios e Ele quer nos usar. A única coisa que nós devemos fazer, Senhor, eis-me aqui, usa-me, que eu seja usado para cumprir a mensagem dos últimos dias. Irmãos, as pessoas, elas estão sedentas por luz e elas estão procurando a luz. Elas estão procurando por salvação. Eu queria só sair um pouquinho aqui rapidinho, porque o nosso tempo também está chegando ao fim. Eu queria só sair um pouquinho aqui do contexto das três mensagens e voltar bem aqui no livro de Atos, no capítulo 16, irmãos. Isso aqui, para mim, é muito importante. Paulo, ele estava em um determinado local evangelizando, e à noite, diz que ele teve um sonho. E o sonho era mais ou menos esse, ó. Deixa eu ler aqui com vocês. Atos, capítulo 16. E o versículo é o 8 e 9. Diz assim: E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão. Veja que à noite Paulo ele teve um sonho, uma visão. E aqui no versículo 9, Atos 16, versículo 9, diz assim: À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, olha, irmãos, olha o sonho que Paulo teve. Ele estava ali em uma determinada região evangelizando e, de repente, ele tem um sonho com um homem. E o homem disse assim: venha até nós e nos ajude. Era um clamor por salvação, irmãos. E aqui no versículo 10 diz assim, ó: Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho. Irmãos, nós não podemos perder tempo. Aquela visão era de um homem macedônio dizendo assim: vem e traga a mensagem de salvação para nós. Nos ajude, nos salve. Irmãos, o mundo está clamando por luz. Lembra daquele hino? Dai-nos luz. Você lembra desse hino? Eu não me recordo o número, mas tem um hino da igreja que é Dai-nos luz. Então, o mundo está clamando por luz. Nós temos a luz. Nós somos o remanescente. Nós somos a igreja de Deus, o povo remanescente dos últimos dias. Nós temos uma mensagem que precisa ser proclamada. Mas, infelizmente, muitos estão dormindo. Muitos estão muito ocupados com o seu trabalho. Muitos estão muito ocupados com o seu curso. Muitos estão ocupados com a sua família. Tudo isso é importante, mas há algo mais importante ainda: a proclamação dessas três mensagens. Por quê? Porque nós estamos nos últimos dias. Os últimos dias são breves. O sétimo aspecto e o último é o poder, irmãos, que acompanha essa mensagem. E qual é o poder? É o poder de Deus. Aqui no capítulo 14 ainda de Apocalipse, diz assim, ó: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, dizendo em grande voz. Irmãos, aqui diz que o anjo ele proclama a todo mundo, dizendo com grande voz. Irmãos, essa grande voz subentende a autoridade divina que está por detrás da proclamação do Evangelho. Não é um poder humano, é o poder de Deus. Não é a voz humana, é a voz divina falando através de um canal humano. É Deus falando através de pecadores para outros pecadores. Ou seja, Deus usando pecadores arrependidos para salvar pecadores que estão perdidos. Essas três mensagens, elas são poderosas. Bom, as outras duas mensagens,
como eu disse, cada mensagem ela tem um objetivo, um aspecto importante. Eu hoje analisei apenas esses aspectos, mas no próximo estudo nós vamos analisar um pouco mais as duas outras mensagens, beleza? Combinado assim? Porque o nosso tempo ele é delimitado, então eu percebi que não dá para a gente falar tudo, certo? Então eu vou por partes, certo? Então hoje nós vimos os 7 aspectos. Vamos voltar aqui rapidinho. O primeiro, irmãos, aspecto dessa mensagem é o objetivo. Qual é o objetivo? Conclamar, advertir e salvar. O segundo aspecto, a extensão dessas mensagens. Todo mundo. Ela é universal. Aqui diz que a cada nação, tribo, língua e povo. Ninguém pode ficar de fora. Todos têm que ouvir. Até mesmo dentro dos buracos, aonde tiver gente, as pessoas precisam ouvir. Se vai ser com um missionário indo lá levando a mensagem, ou se vai ser através da Novo Tempo, se vai ser através de uma rádio, eu não sei, mas ela tem que chegar lá. Porque a extensão é universal. Terceiro aspecto, a urgência, a necessidade, indica rapidez. Os últimos dias, Ellen White diz, serão breves. O quarto aspecto, a comunicação, diz que é pelo meio do céu. Deus usando vários meios, vários mecanismos para que a mensagem possa alcançar todos. O quinto objetivo, ou melhor, o quinto aspecto, o conteúdo, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do coaching, não é. É o evangelho eterno que vai alcançar o coração de todo aquele que deseja ser salvo. É a revelação final de Deus. Sexto aspecto, o contexto de tempo, os últimos dias, os nossos dias, onde está acontecendo aí, ó, toda essa loucura no mundo, guerras, revoluções, pandemias, fome, desastres, enfim, uma série de coisas que que são um alerta para nos fazer despertar, nos levar a um despertar. E não só nós, o mundo também. E por último, o poder que acompanha essa mensagem. Eu quero ler o último versículo dessa manhã, que é Apocalipse 18, versículo 1, que fala de um outro anjo que vem e dá poder para essas 3 mensagens. Diz assim: depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então nós vemos aqui, João, ele vê um outro anjo, e quando esse outro anjo ilumina com a glória de Deus. Irmãos, a mensagem será proclamada. A igreja cumprirá a sua missão. Amém? A igreja cumprirá a sua missão. Amém. Ela termina de maneira gloriosa e triunfante. Assim como foi no Pentecostes, será nos nossos dias, quando Deus derramar a chuva serôdia. E a igreja, então, vai sair para proclamar essas 3 mensagens. Que Deus nos abençoe a cada dia, nos dando força, poder, vigor, coragem e ousadia para cumprir a nossa missão. Como diz o pastor Luiz Gonçalves, não basta ser adventista, tem que ser evangelista. Temos que cumprir a nossa missão. Que Deus nos dê poder para isso. Vamos orar? Amém. Oremos. Soberano Deus, maravilhoso Pai, nós te rogamos, Senhor, que o Senhor venha ser com o teu povo, com a tua igreja, com todo aquele que tem o desejo de ver pessoas sendo salvos. Que o Senhor nos use com grande poder para proclamarmos essas 3 mensagens aqui ou em qualquer lugar. E aonde formos, que a nossa missão seja proclamar, advertir e levar a mensagem de salvação a cada um. Pois o tempo é breve e os últimos dias serão rápidos. Portanto, Deus nos chama, o Senhor nos chama para cumprir a nossa missão como igreja, como povo. Fica conosco a cada dia, a cada instante. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E Deus, amém. Vamos juntos, avançando pela fé. Amém.